Ok. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos botar aqui para apresentar, né? Vamos fazer a revisãozinha rápida aqui do nosso conteúdo. E aí, em seguida, nós vamos partir para a nossa prova, tá bom? Chegando atrasado aí, e quase aí começando, quase que ia ficar sem assistir a aula. Pode chegar atrasado, não. Bora lá. Indo aqui para nossa aula de revisão. É uma aula onde a gente vai rever alguns conteúdos vindo para a nossa prova de hoje, tá bom? Então, primeira, essa tabela que eu estou apresentando para vocês, que é aquela tabela da promessa que eu fiz lá no comecinho, quando a gente falou das velocidades, né? Do sistema internacional, os principais valores, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. E os seus valores correspondentes no convencional, quilômetro por hora, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 144. Então, 5 equivale a 18, 10 equivale a 36, 15, 54, 20, 72, 25, 90, 30, 108, 40, 144. Daquela regrazinha lá do multiplicar e dividir por 3,6, né? Passar daqui para cá, multiplica por 3,6. Daqui para cá, divide por 3,6. Como aqui são os valores principais que nós usamos, se você mentalizar essa tabela, vocês não vão nem precisar fazer a conta rapidamente. Na hora que olhar o valor, já sabe de um para o outro, que são o que a gente mais usa nos nossos problemas aqui, das nossas atividades. Então, aqui na primeira questão, isso aqui vai estar no PDF para vocês, certo? Então, vocês já vão ter essas questões aqui sempre no PDF. Então, aqui ele fala de uma motocicleta, vai estar também na prova uma questão dessa, o máximo que eu vou fazer é mudar os valores das velocidades, né? Mas o mecanismo de fazer é o mesmo. Então, eu falo aqui de uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo, ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem quer saber o tempo, né? Então, vamos imaginar que a motocicleta seja essa partícula A, né, que eu chamei aqui de A, que está a 20 metros por segundo, e eu peguei todo esse comprimento do trem, transformei aqui a frente do trem numa partícula B. Então, é como se eu tivesse duas partículas, onde essa partícula A vai ter que fazer esses 100 metros do comprimento do trem para alcançar a frente do trem, que equivale à partícula B, que está se movendo a 15 metros por segundo. Então, aqui a gente vai montar as funções horárias dos móveis. A moto e o trem, né, que vai virar aqui essa outra partícula. E aí, ela, como está mais rápida, vai acompanhar e ultrapassar quando chegar aqui e ficarem na mesma posição A e B. Então, pegando a função característica sorvete, né, função característica sorvete, aí você vai montar a função horária para a partícula A, que equivale à moto, e para a partícula B, que equivale à frente do trem. Né? Então, a função A, posição inicial, né, que eu considerei aqui o fundo do trem onde a motocicleta está como zero, a origem, certo? Então, a posição inicial é zero. Aí a velocidade 20, aí fica 20t. Então, a minha função de A é 20t. Minha função de B, baseado na função característica, sorvete. Posição inicial, o próprio comprimento do trem, né? Fica aqui a parte da frente do trem, 100, que é o que o A tem que fazer para chegar na frente, né? Então, a posição inicial de B é 100. A velocidade da frente do trem aqui, né, que é a partícula B, é 15t. Então, você vai ter a função de A e a função de B. Quando é que os dois, um ultrapassa o outro? Quando eles estão na mesma posição. Então, a função de A
igual à função de B. Então, quem é A? 20t. Quem é B? 100 mais 15t. Aí você vai botar os t para o mesmo lado da igualdade. Então, lá já tem 20t, esse 15t positivo vai para o outro lado da igualdade, negativo. 20t menos 15t igual a 100, que é o comprimento aqui. Então, 20 menos 15, 5t, igual a 100. Então, quem é t? 100 dividido por 5. Né? Quanto é 100 dividido por 5? 20. Então, meu tempo de ultrapassagem são os 20 segundos. Aqui, ó, os 20 segundos aqui. Então, você vai marcar aqui a letra C, que são os 20 segundos. Vamos lá para a segunda questão. Na segunda questão, eu vou usar os dados da primeira. Ele fala da mesma coisa, uma motocicleta com velocidade de 20 metros por segundo, ultrapassa um trem de comprimento 100 metros com velocidade de 15 metros por segundo. Só que agora aqui ele quer saber o deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem, ou seja, a função A. Né? O tempo de ultrapassagem eu já conheço, são os 20 segundos. Então, quanto ele vai andar? 20t. 20 vezes 20, 400 metros. Professor, mas e o trem anda quanto? Anda a mesma coisa. A mesma quantidade de metros que anda a motocicleta, o trem também anda. Mesma coisinha. Se você substituir na função de B, você vai encontrar o mesmo resultado, os mesmos 400. Tá bom? Só para vocês não terem dúvida, porque eles vão estar ocupando a mesma posição, né, quando um ultrapassar o outro. Aí eu fiz aqui a substituição para provar para vocês o resultado, tá bom? Mas basta substituir na função de A. Substituindo a de A, já encontro o resultado, que é a letra A. Na letra B, ou na terceira questão, parecida com o exercício da semana passada, e eu vou cobrar uma desse aqui também, trocando somente os valores, certo? Eu posso botar 50 e 100, posso botar 100 e 50, não importa. O que é importante? Que quando ele passa pelo quilômetro zero, você vai igualar a função a zero. E nesse caso aqui é o quê? 40 menos 80t. Ó. 0 igual a 40 menos 80t. Bota esse 80t que está negativo para o outro lado da igualdade positivo. Igual a 40. Então, quem é t? Se ele está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. Não troque o lado, certo? Não troque. Siga a regra algébrica, não tem diferença nenhuma, certo? Então, ó, 40 dividido por 80, aí você pode simplificar, corta 0 com 0, fica 4 sobre 8. Divide aqui por 4, fica 1 meio. Né? Para quem não sabe, 1 meio é a mesma coisa de 0,5. A alternativa aqui, letra C, 0,5. Tá bom? Na quarta questão, posso também fazer a troca do distanciamento das gotas. Vou usar essa mesma questão aqui, vou trocar o distanciamento, mas a maneira de fazer é a mesma. Ele fala de um caminhão-tanque, né, em movimento, né, uma torneira mal fechada, goteja a razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre as marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Aqui é mais ou menos assim, as 2 gotas caem. Só que essas 2 gotas caem, aí o que acontece? Vai ter um intervalo aqui, essas gotas se separam. Né? A primeira gota se separaram. Aí deixou uma distância de 2,5 entre uma gota e outra. Quando vai completar um segundo, o segundo par de gota se separa também, então ela vai dar um intervalo de tempo da origem da primeira gota, né? Aí tem um intervalo aqui entre elas, com o fechar o tempo do começar a outra gotagem. Então, você vai ter aqui uma distância percorrida, né, entre 1 segundo, onde vai ser 2,5 do primeiro par de gota, 2,5 quando começar o segundo par de gota. Então, 2,5 com 2,5 dá 5, ou seja, em 1 segundo ela percorre 5 metros. Então, qual é a velocidade? 5 metros por segundo, é a velocidade do caminhão. O que é que eu posso mudar? O distanciamento entre os espaçamentos entre a gota. Mas a maneira de fazer é a mesma, não muda. A quinta aqui,
questão dada para vocês, certo? Vocês não vão ter nenhum estresse de fazer ela. Aí vocês vão fazer o quê? É só lembrar que é porque muita gente tem uma característica de achar, quando ele diz assim, ó, uma pessoa parte do ponto P, vai até o ponto Q e volta para o ponto P. Então, ele vai aqui, ó. Imagine vocês aqui, ó. O ponto P é no eixo X aqui, gente. Então, ele foi até aqui no eixo X, mas o tempo continua. Aí ele volta para o ponto Q, que é quem? A origem do eixo X. Então, ele faz esse percurso aqui. Aí tem gente que vai achar que ele vai e volta, mas não é assim. Uma função do tempo, o tempo não vai retroceder, certo? Tire isso da cabeça. Então, a única que vocês talvez vão estar se confundindo vai ser com essa. Então, não corram risco, né? Ele vai e volta para o mesmo ponto, em relação ao eixo e X aqui, ó, que é o eixo das posições. O tempo não muda, o tempo vai sempre para frente. Não esqueçam disso, tá bom? Na sexta, questãozinha de velocidade, muito simples, né? Um atleta que se preparou para participar das Olimpíadas de Atlanta corre a prova de 100 metros raso em apenas 9,6 segundos. Calcule a sua velocidade média. Então, vamos lá. Espaço pelo tempo. Espaço pelo tempo. Quanto é o espaço? 100 metros. Quanto é o tempo? 9,6 segundos. Então, 100 dividido por 9,6, 10,42. Aí vocês vão colocar esse resultado aí em metros por segundo, tá bom? Está aí em metros por segundo. Na sétima, ele fala de um móvel animado, de movimento uniforme, percorre 30 metros com velocidade de 36 km por hora. Lembra daquela tabelinha lá? Ó? Divide por 3,6, mas se você olhar na tabelinha, o valor é 10. 10, tá bom? O valor é 10. Você colocou aqui 10, o espaço 30, quer saber o tempo. Como a fórmula da velocidade é espaço pelo tempo, aí você troca de posição, bota o tempo para cá, no lugar de V, e o V vem para o lugar do ΔT. Então, quem é ΔT? 30 dividido por 10, 3 segundos. Letra C, 3 segundos. Aí tem uma dessa na prova para vocês fazerem, mudando somente os valores, por favor. Essa daqui, nós vamos ter uma também idêntica a ela na nossa prova, certo? Ele fala de um patrulheiro viajando em um carro dotado, né, de um radar com velocidade de 60 km por hora, em relação a um referencial fixo, no caso o solo, é ultrapassado por outro carro que viajava no mesmo sentido. Aí o que acontece? O instrumento vai ler a velocidade relativa, que é dado pela diferença das velocidades. Então, nesse caso, quando eu pegar essa velocidade relativa, eu vou somar com a velocidade que eu estou. Aí eu vou ter a velocidade do veículo. Então, para o mesmo sentido, a velocidade, né, relativa aqui é dada, né, vai somar com a velocidade do veículo. Então, 60 mais 30 vai dar os 90. Então, a velocidade do outro veículo que passou por ele, né, o sentido dele, é de 90 km por hora. Letra E. Na questão 9, aqui a gente já não vai precisar converter a velocidade. A gente vai converter o quê? O pedaço de que está em minuto. Ele fala de um automóvel que mantém a velocidade escalar de 72 km por hora em 1 hora e 10 minutos. Então, você vai converter aqui, ó, 1 mais 10 minutos, passando para a hora, divide por 60, 10 por 60, que dá aproximadamente 0,17. Então, vai dar 1,17. Quem é o espaço percorrido? Velocidade vezes tempo. 72 vezes 1,17 dá aproximadamente 84. Letra D de dado. E essa 10, né, questão simples, né, vai estar também lá na prova para vocês. Posso pedir outra coisa, né? Mas para mim poder fazer o que eu quero nessa questão aqui, ó, ele fala de um móvel, se desloca sobre a reta, conforme o diagrama a seguir. O instante que a posição do móvel é de 20, mais 20 metros, né? Aqui, ó. Então, ele quer só que você dê continuidade na função. Quer saber esse tempo aqui, certo? Ele quer saber esse tempo aqui.
Então, aqui no quando for a posição mais 20. Mas para isso eu tenho que descobrir quem? A velocidade. Então, ele vai aqui, ó, percorrer menos 30 para menos 20 em um intervalo de tempo de 0 a 2. É isso que eu vou descobrir aqui, certo? Então, quanto é que ele anda de menos 30 a menos 20? Aí você pega menos 30, né? Menos 20, menos com menos fica mais. Então, fica menos 20 mais 30, que dá 10. Então, ele percorreu quanto? 10 metros. Então, é positivo, né? Porque ele está indo para cima, então ele percorreu 10 metros. Em quantos segundos? De 0 a 2, 2 segundos. Então, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Essa é a velocidade nesse gráfico aqui. Aí, o que é que vocês vão fazer agora? Substituir na função sorvete. Quem é o sorvete? Posição inicial, ó, menos 30, tá aqui, menos 30, mais 5t, ó, que é 5, né? Aí fica 5t. No lugar do S, eu vou escrever quem? A posição que eu quero saber o tempo, que é o 20. Você coloca aqui 20 igual menos 30 mais 5t. Eu quero descobrir o t. Então, eu boto esse menos 30 para lá com o sinal trocado. 20 mais 30 fica 50. Aí fica 50 igual a 5t. Então, quem é t? Ó? Esse 5 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, quem é t? 50 dividido por 5, 10 segundos. Vai dar aqui a resposta, letra C. Aí a gente encerra a nossa revisão, né? Aí eu vou liberar aqui a prova de vocês, para vocês fazer exatamente a prova agora, tá ok? Então vamos lá. Vou interromper aqui a gravação.